Mateus capítulo 3. Já leram? Hoje nós vamos falar de um personagem, João, o Batista. João teve a vida dele toda preparada para o ministério. E você sabe quanto tempo durou o ministério de João Batista? 6 meses. Você pode falar assim, mas que loucura, que absurdo. Uma pessoa prepara-se durante toda a vida, e ele tinha aí por volta de 30, um pouco mais de 30 anos de idade, e o ministério dele durou 6 meses. Nós vamos olhar para esse personagem. A Bíblia é um livro que fala de muitas vidas, muitos personagens. Aqueles que foram bons e também aqueles que foram maus. A Bíblia não esconde nada. E hoje nós vamos aprender um pouco com João, o Batista. Mas antes vamos orar. Quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Papai, o Espírito Santo é quem inspirou homens como nós a escrever esses livros da Bíblia. E também é o Espírito Santo que revela esta palavra aos nossos corações. Por isso nós invocamos a Ti, ó Espírito de Deus, o Espírito da palavra. Vem quebrar toda a dureza da nossa cerviz, do nosso coração, e prepara, Senhor Deus, como solo fértil para produzir frutos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então a primeira coisa que nós vamos ver é a missão, o trabalho de João. Sempre é bom lembrar que tem João, aquele que foi apóstolo, o apóstolo amado, e tem João o Batista. Vamos olhar um pouquinho para João o Batista. Se você quer acompanhar toda a história de Jesus, todos os dias eu tenho feito pequenos estudos e colocado ali na internet, seguindo a nossa leitura diária. E hoje, a nossa leitura se encontra então em Mateus capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. Qual era a missão do João? Verso 1 diz, naqueles dias apareceu João Batista pregando. Então a primeira missão que a gente vê é que ele era um pregador. O que é um pregador? É um proclamador. É aquele que tem uma mensagem a ser proclamada. João, ele tinha o Espírito Santo nele, mesmo quando ele estava sendo ainda gerado no ventre da sua mãe. Ele já era um homem, ainda bebê, ainda feto, cheio do Espírito Santo. Isso faz toda a diferença na vida de um pregador. João tinha como missão pregar. Eu não sei você, mas eu gosto muito de pregar. Eu gosto muito de anunciar aquilo que Jesus fez por mim. Eu gosto muito de falar desse Jesus maravilhoso que fez sinais, prodígios, maravilhas. Aonde ele ia, o milagre acontecia, as pessoas eram curadas. E eu me empolgo com essa mensagem. É a maior de todas as mensagens. Nós vemos hoje em dia coach enchendo teatros, pessoas ouvirem aquele homem falar sobre pensamentos, ideias humanas. E nós temos a mensagem mais poderosa que existe. Certa vez, um pregador, ele ficou ali inconformado, porque ele estava numa cidade, e ele marcava a reunião e quase não ia ninguém. E tinha ali um palhaço que enchia os auditórios.
E as pessoas aplaudiam, e um dia esse pregador falou, eu vou conversar com esse homem. E chegou para esse palhaço e falou assim, eu não entendo por que você fala um monte de mentiras e abobrinhas, etc, etc, e o povo se diverte e aplaude, e eu tenho a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus, de salvação, e as pessoas não ligam para essa mensagem. E aí aquele ator disse o seguinte, eu tenho algo que é mentiroso, mas eu falo, eu proclamo como se fosse verdade. E você tem a verdade, mas você proclama como se fosse mentira. Nós temos a mensagem. João, ele era o pregador. No verso 3 diz, por esse é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Já está. Endireitai os seus caminhos. A missão dele era como arauto. Você entende o que é arauto? É aquele que vem à frente, que vem anunciando. Antigamente os reis, quando iam de um lugar para o outro, então ia uma comitiva, e nessa comitiva ia um arauto, e esse arauto ia anunciando, o rei está vindo, o rei está vindo, o rei está vindo. João, ele se colocou nessa função, ele não quis ser o rei, ele entendeu qual era o seu trabalho, a sua missão, o seu ministério, arauto. Aquele que anunciava. E nós vemos também em João uma característica maravilhosa. No verso 4, diz, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Isso aqui aponta para um ofício daquela época, uma consagração específica, especial, que se chamava nazireado. Esse homem, ele era um nazireu, ele foi consagrado para o serviço de Deus. Por isso, essa figura tão estranha, ele não veio ali todo de paletó, não é? Todo arrumadinho, todo cheirosinho, não é? Todo... Não. A gente percebe a humildade. Irmãos, o Evangelho de Jesus combina com humildade. Nós vimos esses dias o nascimento de Jesus, lá na manjedoura, no estábulo. Ele sendo Deus, deixou a glória, não tinha lugar para ele. Ele foi ali, naquele lugar, ele foi parido por Maria. Ali onde os animais estavam, onde o cheiro, o odor é horrível. E muitas vezes nós nos enchemos de pompa, porque nós não entendemos que Jesus veio nos ensinar uma maneira de viver, uma maneira humilde. João viveu em extremo essa humildade. Então, essa era a missão de João. Quem eram os ouvintes de João? João pregava para quem? Anunciava para quem? No verso 5 diz, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Toda. Então nós percebemos que era alargado a mensagem dele para todas as classes sociais. Eu lembro quando o Evangelho chegou aqui no Brasil, pela história, que o Evangelho atingiu em primeiro lugar o povo mais simples, mais humilde, mais pobre, mais miserável. Hoje parece que o Evangelho se tornou assim, não é? É para uma classe elevada. O Evangelho de Jesus atinge aquele pobre coitado que está jogado na rua, na sarjeta, na miséria, até aquele doutor.
A mensagem do Evangelho atinge a todos. Todos eram ouvintes de João, saíam para ouvir a João. E também havia uma classe de pessoas, no começo do verso 7 diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. Também a classe religiosa ia. Os religiosos estavam lá no meio. Eita turminha, não é? Os religiosos, eles estão lá no meio. Daqui a pouco nós vamos trabalhar mais sobre essa classe de pessoas. Então, todas as pessoas iam até João para ouvir a mensagem dele. E qual que era o lugar da pregação de João? Tinha Jerusalém. Jerusalém tinha o templo, não é? Segundo a mente humana e a falsa religiosidade, o lugar para ele pregar, onde seria? Lá no templo, não é? Lá onde se falava de Deus, mas não. O lugar da pregação de João. Finalzinho do verso 1. Pregando no deserto da Judéia. Imagina se alguém chegasse para você e falasse assim: escuta, vamos abrir um negócio? Vamos. Aonde? Lá no deserto. Deserto? Você está ficando doido. Deserto não tem gente. Vamos abrir uma igreja? Aonde? Lá no deserto. Congregação para camelo. É uma doideira isso. Porque a nossa mente, ela está preparada para fazer determinadas coisas de determinadas formas. Aonde? Vamos lá, né? Muitos falam assim, né? Lá não tem ainda a nossa denominação. Vamos lá implantar a nossa igreja. João Batista, ele estava pregando no deserto. Eu preciso entender isso, que o homem caído, ele precisa desse Deus. E quando ele ouve alguma coisa desse Deus, ele tem necessidade de conhecer. Deus faz isso. Deus é quem atrai as pessoas, não somos nós. As igrejas hoje estão cheias de estratégias, metodologias, vamos fazer assim, vamos fazer assado para atrair o povo. Quem atrai o povo é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos clamar a Ele. Lá no deserto, você pode imaginar a figura? Não tinha microfone, não tinha grupo de louvor, não é? Não tinha diácono, não tinha presbítero, só tinha João. E de repente ele começa a pregar. E as pessoas são atraídas àquele lugar. Qual que era a pregação de João? Hoje as pessoas gostam, né, de homens que sejam, né, aquela coisa toda, com palavras rebuscadas, etc, etc. Quando nós olhamos os discípulos de Jesus, a maioria era iletrado, ou seja, eram analfabetos. Não é a nossa inteligência, é o Espírito de Deus. Qual era a pregação de João? O verso 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, que também pode ser traduzido por arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação dele. E mais à frente nós vamos ver Cristo Jesus pregando, sabe o quê? A mesma coisa. A mesma coisa. Nem ele, nem Jesus fizeram curso de homilética para aprender ponto 1, ponto 2, ponto 10, ponto 20. Mas o que tinha de diferença era a unção. Arrependei-vos, esta é a mensagem. Quando nós olhamos, estamos lendo o livro de Atos também, não é?
Atos 2, 38, 17 e 30, nós vamos ver que a mensagem é a mesma. Arrependei-vos. Hoje a mensagem é meio água com açúcar. Venha até Jesus, o seu problema, a sua enfermidade. Tudo isso Jesus faz, mas não é essa a mensagem. A mensagem é: arrependei-vos. O que é arrependimento? É uma mudança de mentalidade. Tem muitas pessoas que se arrependem mudando o comportamento. Falava palavrão, etc., agora não fala mais. Ou se converte e muda a vestimenta, não é? Pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, a gente olhava na rua, a gente sabia quem era crente, porque tinha um estilo de vestimenta. Hoje está tudo misturado, não é? Mas nós vemos que o verdadeiro arrependimento é a mudança de mente. Você sabe como era a sua mente antes de Jesus? Ou se você ainda não tem Jesus, a sua mente é a mesma que todo mundo aí fora. Só pensa coisa ruim, arquiteta a maldade, espera sempre o pior. A mente ela é deturpada. Por quê? Por causa do pecado. Então precisa haver uma mudança na nossa mente, porque a nossa mente é que controla a nossa vida. É a nossa mente que fica ali, não é? E eu ouso falar que é ali que o diabo também coloca os seus ovinhos para que a gente possa chocar. Está ali, a nossa maior batalha é na nossa mente. É todos os dias. A gente muitas vezes acabou de acordar, o pensamento ruim já vem na cabeça. E a gente sempre pensa o pior. A pessoa atrasa um pouquinho, a gente pensa, aconteceu alguma coisa. Toca telefone, a gente pensa, o que será que aconteceu? Sempre preparado para o mal, e a gente acaba falando isso, e profetizando o erro, o mal, a falência, a doença. Já viu aquela pessoa? Estou com uma dorzinha aqui. Será que é câncer? Eu vi essa semana no noticiário, eu fiquei assustada, de cada 10 pessoas, uma é hipocondríaco no Brasil. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que, estou doente, preciso tomar alguma coisa. Nós tivemos aqui no nosso meio um jovem seminarista que era assim. E vivia se automedicando. Que tragédia! Não é verdade? Porque não houve mudança na mente. Quando o diabo tenta colocar alguma coisinha, você não consegue, o Espírito Santo fala, tudo é possível ao que crê. Fala, eu creio. Está com uma dorzinha aqui, não é nada, em nome de Jesus. Vamos proclamar o nome de Jesus. Arrependei-vos, por quê? É chegado, está próximo o reino dos céus. Você é cidadão do reino? Eu gostaria de ser. Não, você é ou não é? O cidadão do reino, ele segue a legislação, a constituição do reino de Deus. Ele se torna semelhante ao cidadão número 1 do reino. Sabe quem é? Jesus. Você olha para Jesus e você fala, eu quero ser como Jesus, eu quero falar como Jesus, eu quero pensar como Jesus, eu quero pregar como Jesus, eu quero curar como Jesus, eu quero expulsar demônios como Jesus, eu quero ressuscitar mortos como Jesus. Cidadão do reino não está limitado a este mundo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então nós vimos aqui que esse homem, ele tinha uma missão, um trabalho. Vimos que ele pregava para todos. Vimos que o lugar da pregação dele, o púlpito dele, estava lá no deserto. E vemos qual foi a pregação dele. Agora nós vamos falar sobre um confronto desse homem com uma classe de religiosos. E aí eu quero chamar a tua atenção, porque eu posso estar nessa classe.
Eu vou no culto, eu evangelizo, eu sou dizimista, eu faço isso, faço aquilo outro, tudo. Mas será que eu não estou sendo igual a esses religiosos daquela época? Bom, antes vamos ver o resultado do ministério de João. No verso 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então as pessoas que chegavam ali com o coração sincero, com sede, com fome de conhecer a verdade, eles entendiam que tinham que se arrepender, e eles se arrependiam, eles passavam pelo batismo e eles confessavam os pecados. É uma mensagem que não é muito pregada hoje em dia, né? Confissão dos pecados. Confissão dos pecados. Se você vem daquele grupo religioso, né, mais tradicional no Brasil, você sabe o que é confessar. Você lembra? Tinha que ir lá, não é? Tinha aquela casinha, a gente se ajoelhava, né? Aí ouvia uma voz lá de dentro, e a criança, a gente ficava curioso para, né? Aí conta os pecados. Eu lembro que os meus pecados sempre eram os mesmos. Palavrão, criança, né? Briguei com os meus irmãos, desobedeci aos meus pais. Aí vinha, não é? O quê? A direção, a penitência, não é? 3 tal e 4 tal, e etc. Aí a gente ia, se ajoelhava. Eu, como criança, a gente sabia decor. Hoje em dia, infelizmente, nem o Pai Nosso muitos não sabem, não é? E chegava lá, ia contando nos dedos, tá, pronto. Já ficava contente, já estou livre dos pecados. E eu fui coroinha uma época, e o padre fazia a gente confessar na frente dele. Santa Inquisição, não é? Para mim era tortura. A gente ficava tremendo de medo. Aquela época a criança tinha respeito pelos velhos, pelas autoridades. Mas será que agora a gente entende a questão da confissão? Qual foi a última vez que você chegou para Deus e Deus, eu fiz isso? Não, agora eu não peco mais. Peca sim. Nós precisamos confessar. Então aquele povo, como resultado da pregação desse homem, já preparando o coração daquele povo para a chegada do Messias, de Jesus. Esse homem teve uma função tremenda, maravilhosa. Aí quando chegou, verso 7, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, o cara é religioso, né? Tal, e ele está indo lá não é? Também estou aqui. A gente sabe, depois na vida de Jesus, que muitos desses iam ali só para confrontar Jesus, né? Aquele que vai para ver o que está acontecendo. Como é que é aquela igreja? Vamos lá para ver. E fica lá, só vendo assim, né? Opa, tentando descobrir um erro. A pessoa não vai aberta para ser abençoada. Ela vai... Eu lembro que a primeira vez que eu fui num encontro com Deus, vocês lembram quando começou o encontro com Deus? E falavam tanta coisa, é de Deus, não é de Deus, e isso, aquilo, outro e tal. Aí um pastor amigo meu falou assim, Kiko, nós vamos ter... Nesse fim de semana, queria convidar você, não precisa pagar nada, vem aqui. E eu não gosto de ser levado por aquilo que as pessoas dizem. Então eu fui participar, mas com aquela ideia, não é? Vai acontecer alguma coisa aqui. E eu estava assim, não é? Anotei tudo no caderninho, um caderninho amarelo, capa dura, acho que eu tenho até hoje, fui anotando. E agora fizeram isso, tudo pregação abençoada. E eu estava esperando aquele momento que fosse acontecer um negócio e nada, não é? E eu fui sendo tocado por Deus, e muitas vezes a gente perde de ser abençoado ainda mais, porque a gente fica com o pé atrás. Aí chegou o último dia. Eu pensei comigo, é agora. Aí mandaram afastar as cadeiras.
deixar uma distância a cadeira. Mandaram pegar o crachazinho, né? O barbante, pôr do lado de trás, para trás. E fechar o olho, não podia olhar. Eu falei, agora vai vir alguém atrás, vai pegar o barbante, vai... Eu estava assim, porque quer queira, quer não, a gente recebe informação errada, a gente fica preso a essa informação. E aí, tal, e eu ali com o olho fechado, e ouvindo passos, e não sei o que tem, tal. Aí colocaram algo ali nas minhas mãos e falaram, pode abrir os olhos. O crachazinho atrás era para poder ler o nome. E eles entraram em contato com as igrejas, né, de quem estava participando, dos familiares de quem estava participando, pediram para escrever mensagens, né? E como eu fui de última hora, eles fizeram eles mesmos mensagens para mim. Eu abri, tinha um chocolate, e eu comecei a ler e comecei a chorar. Falei, cara, como você é incrédulo, como você não... Eu me senti o pior dos piores. Bom, aqui eles se arrependeram. Os fariseus e saduceus vieram ao batismo. O que João falou para ele? Oh, meus irmãos, você é de outra denominação, vocês, então, mas somos todos, há um Deus só e tal. Foi isso? Raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Jesus amado. Ele está falando com a classe de religiosos mais conhecida, mais politicamente mais forte, os fariseus e os saduceus. Os fariseus faziam 5 orações por dia, dizimavam tudo, eram homens. E olha o que ele falou, raça de víboras. Agora nós vamos ver por quê. Você lembra de Paulo falando assim, que ele tinha medo de levar muitos ao céu e ele mesmo não conseguir? Paulo. A gente não pode pensar assim, irmãos, não, eu já estou tranquilo. Eu já tenho a minha passagem para o céu, não importa aquilo que eu vivo aqui na terra, já está tudo garantido. Cuidado. Esses homens pensavam assim. Eles se sentiam santos, lavavam as mãos, os pés, se purificavam, decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, participavam das sinagogas, faziam as suas orações certinho. E olha o que eles ouviram da boca de um homem de Deus: raça de víboras. É de tremer ou não é? Jesus falou assim que muitos vão chegar naquele grande dia e vão falar assim: Senhor, Senhor, em teu nome fiz milagres, expulsei demônios, em teu nome preguei. E ele falou que a resposta vai ser: afaste de mim, eu não conheço vocês. Isso é de gerar temor no nosso coração, amados. Se eu me acho como um crente em Cristo Jesus, um discípulo, um cristão verdadeiro, mas eu ando com os mesmos pensamentos do mundo, da minha boca saindo as mesmas coisas, sabe aquilo que fica falando mal de um, de outro, fica vai chegar lá no céu, usa mentirinha aqui, mentirinha ali, não entra. Não entra. Você pode falar assim, mas essa palavra é dura. Sim, é dura. Ele não amenizou, tá? Por favor, não saia daqui falando que eu chamei a igreja dele. Não, eu estou falando aqui que João o Batista chamou os religiosos daquela época de raça de víboras. E aí nós vamos ver o porquê. Verso 8. Aqui embaixo, nós temos algumas frutas. Vem aqui fazendo o favor, do Jonatas. Vê se enquadra ali no vídeo. Vem aqui, pega essa. Pode ficar ali na parte de baixo, que daí só não fique na minha frente. Tá pegando? Isso.
Ali tem uma bananinha, uma manga, laranja, um pêssego. Né? A gente chama de fruta. Fruta, o que que é? É aquela parte que a gente come. E fruto é todo, não é? A semente, não é? E aí ele diz assim, no verso 8, ele está dando uma orientação. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, nós somos aqui comparados a uma árvore. E essa árvore tem que produzir frutos. Lembra Jesus, certa altura do ministério dele, ele estava indo até o templo, ele viu uma figueira, estava com folhas, tudo manifestando de que tinha fruto ali, não tinha. E sabe o que Jesus fez? Ele amaldiçoou. No outro dia, os discípulos passaram ali, e o que aconteceu com aquela árvore? Secou, morreu. Então, João ele começa falando assim, que nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, mudança de mente. Eu começo a falar diferente, eu começo a agir diferente, eu começo a reagir diferente. O marido, aquele grosseirão, aquele, né? Mulher, não sei o que tem, queimou a comida, está demorando muito. Ele começa agora a falar, querida, você está tão linda, está tão cheirosa. Ai, meu bem, atrasei um pouquinho, não tem problema. Vamos aproveitar esse tempo para ficar juntos. Começa a mudar. Sabe aquele explosivo que o ser humano é? Não é? A pessoa fala alguma coisa, já estoura. Ele começa a falar, não, está tudo bem. Aleluia. Existe a história de uma mulher. Ela era uma indígena que morava próximo à cidade. E ela aprontava confusão. E um dia Deus toca no coração dela, Jesus ganha ela e ela se converte. E ela estava um dia lá na cidade, pegaram batatas e começaram a atirar nela, para ver como seria a reação dela. Ela foi ajuntando aquelas batatas, não respondeu, não brigou e foi embora. Passado um tempo, ela veio com um saco de batatas e distribuiu ali para o povo. Ela pegou aquelas batatas e plantou. A vida muda. Quem tem um encontro verdadeiro com Cristo Jesus muda. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, com Fusquinha, né? Uma das coisas assim, que mais me impressionou aqui é o trânsito. E fechava daqui, e fechava de lá, e você quer atravessar, você dá seta, a pessoa parece que aí que não deixa mesmo. Não estou falando nada mal contra Curitiba, mas é um fato. Um dia eu peguei e liguei para a prefeitura, que isso não tem jeito, tal. E buzina, queimou a buzina. Aí eu falei para Deus, enquanto eu não tiver uma mudança, eu não vou consertar essa buzina. Depois, mas a vontade, sabe? A vontade vinha. Consertei a buzina. Um dia, uma pessoa conhecida nossa, parente nosso, uma época que se colocava adesivos no carro, não é? E teve uma pessoa que fez muitos e o sonho era ter milhões e milhões de adesivos no carro. E aí eu estava conversando com essa pessoa, falei, escuta, eu no trânsito, eu não aguento, eu xingo, eu buzino, eu fico outra pessoa. Eu falei, então tira o adesivo do carro. Se você não deixa o Espírito mudar a sua vida, não vai envergonhar o nome do Senhor. Entende? Então, frutos dignos de arrependimento. Verso 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Ó o religioso. Temos por pai Abraão. Porque eu afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Pode deixar esse embaixo, Jonas? Aqui, pega umas 2 pedras. Aqui nós temos as pedras. Vê se fica enquadrado ali. Fica no mesmo lugar que uma só tá bom.
O que eles tinham em mente, né? Eu sou de uma estirpe religiosa, eu sou da descendência de Abraão. Aí João fala assim, escuta, se Deus quiser, até dessas pedras, Ele pode levantar filhos a Abraão. Sabiamente, Ele está desnudando a falsa religiosidade daqueles homens. Deus tem poder para isso? Lógico que tem. Muitas vezes nós temos aquela sensação de que, Deus precisa de mim. Deus não precisa de mim. Eu que preciso dele. Então, pedras, Deus pode transformar em filhos a Abraão. Pode pôr aí no chão mesmo, aí onde está. Verso 10, já está posto o machado. Pode pegar o machado. O machado. Primeira vez que o Jonatas pega um machado na vida. Não, ele pegou ontem para cortar uma árvore. O machado. Olha que coisa séria, amados. Já está posto o machado à raiz das árvores. Mas o Deus que eu conheço, Ele é amor. Jamais Ele fará uma coisa assim, só porque você quer. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, aqui no chão nós temos um galho de uma árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada, e o que é feito com ela? Não acendeu. É jogada, lançada ao fogo. Aonde que é o lugar onde vai ter fogo? No inferno. Lago de fogo. Ranger de dentes. Então, imaginemos esse galho aqui. O Jonatas como Deus. O que ele faz? O que Deus faz com a árvore que não dá frutos? Faz de conta que está cortando, Jonatas. Isso. Corta e lança no fogo. Obrigado, Jonatas. Será que nós entendemos? Será que isso mexe com a gente? Então, a primeira parte do apelo eu quero fazer aos crentes, aos cristãos. Qual tem sido o seu trabalho para Deus? A Bíblia mostra claramente que todos nós somos salvos com um objetivo. Nós temos que fazer o nome de Cristo Jesus conhecido. Você tem pregado? Você tem pregado? Você tem contado para as pessoas que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou? E como arauto? Não, mas ele foi arauto porque Jesus veio aquela vez. Mas Jesus vai vir, sabia? Novamente. E nós somos o povo para anunciar que Jesus está vindo. Tudo está sendo preparado, tudo. Guerras, rumores de guerras, pestes, fome, problema de água. Ali, não é? Se a gente for conduzido por aquilo que a mídia fala, é uma coisa. Se a gente é conduzido por aquilo que a Bíblia fala, é outra coisa. Tudo está sendo preparado ao redor de quem? De Israel. Tudo.
Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. E nós temos que anunciar, porque as pessoas aí fora, algumas estão pensando assim: não, o mundo nunca vai acabar, não vai ter, não tem vida depois da morte, não, eu vou reencarnar, e tantos outros pensamentos errados. E quem é responsável por anunciar que Cristo Jesus está vindo? Sou eu, você. Você tem um ministério? Ou será que você ainda é daqueles que acreditam que existe uma classe, o clérigo, que estudou e só eles? Não. Todos nós temos um trabalho a ser feito. Todos nós. Quem tem sido os nossos ouvintes? Tem gente que gosta de pregar, não é? Na igreja. Tinha um irmãozinho aqui que ele queria pregar na igreja. Depois ele até montou uma igreja dele. Aí não deu certo e não sei o que aconteceu com ele. Quem é o nosso ouvinte? Ali, sabe o Boni, supermercado? Ouvinte. Está andando ali, conversa com um, conversa com outro, vai pagar o caixa, você lança a palavra. Esses dias minha esposa fez contato com uma mulher ali do Boni, ela já foi batizada agora, né? Mas ela não está aqui, mas está no reino. E a gente vai anunciando, vai pregando, vai falando. Coisa maravilhosa, para todas as pessoas. Mas eu tenho meu trabalho secular. Ali, Deus se colocou para você anunciar Cristo Jesus. Todas as pessoas. O lugar da pregação, aonde você vai? Qual que é a pregação? Eu queria convidar você para ir lá na minha igreja. Não, isso não é pregação, isso aí deixa que o Espírito Santo vai fazer, não é? O Espírito Santo que convence. A nossa pregação você tem que se arrepender, tem que mudar de vida. Jesus veio e morreu na cruz, você não precisa mais carregar esse fardo, você precisa acreditar nele. Arrependa-se, mude de vida. Essa mensagem é tão esquecida nos nossos dias. Agora eu quero falar com aqueles que ainda não fizeram o que esses ouvintes de João fizeram. Verso 6: e eram por João, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Você já fez isso? É a palavra de Deus. Jesus disse: crê, ser batizado, então será salvo. Não é que o ser batizado vai salvar a pessoa, mas uma pessoa que é salva, ela vai obedecer e vai descer as águas do batismo. Você já desceu as águas do batismo? Eu já fui batizado com tal. Tá, você cria. Não era bebezinho ainda. Mas Jesus disse, crê e ser batizado. Se você não era bebezinho, você não cria. Nós temos aqui esses elementos que eu trouxe só para visualizar. Se eu não estou dando fruto, vou ser cortado com machado e lançado no fogo. Quero convidar você a baixar a tua cabeça e fechar os seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Tudo já foi predito na Tua palavra.
Uma parte já se cumpriu, outra está se cumprindo e outra ainda se cumprirá. E o Senhor usa pessoas como o Senhor usou João o Batista, que de uma forma tão contrária àquilo que os pensamentos, as ideias, as doutrinas, as teologias ensinam. Um homem humanamente desprovido de características, capacidades, mas que foi usado pelo Senhor como aquele que foi voz, que clamava no deserto, anunciando a vinda do Messias. Senhor, Tu sabes, Pai, se estamos produzindo frutos ou não. E somente o Senhor pode mudar a nossa atual situação. Precisamos de um avivamento, Pai. E sabemos que não é por força, nem por violência, mas é pelo Teu Espírito. Papai, alguns de nós aqui já chegamos, Senhor Deus, à maturidade, à idoneidade e também, Senhor Deus, a uma fase da vida onde as nossas forças, habilidades, a nossa energia foi diminuída, está sendo diminuída, mas podemos continuar, Pai, e devemos, fazendo a missão que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Enche-nos, Pai. Também, Senhor Deus, se existe alguém aqui que ainda não nasceu de novo, não teve uma experiência genuína, verdadeira de metanoia, mudança de mente, se tornou um religioso, uma religiosa, mas sem uma transformação interior, Senhor, eu clamo por esta vida. Salva, Senhor. Salva. Se alguém aqui ainda não desceu as águas do batismo, que hoje decida, Pai, obedecendo assim, Senhor Deus, aos Teus ensinamentos. Jesus, dá-nos um coração humilde, como o Senhor é humilde. Tira de nós todo orgulho, toda soberba. Ensina-nos, Papai do céu, a ser um bom filho, um filho como Jesus.